Glória a Deus, queridos, bem-vindos a mais Maia Alfa, Morumbi, Panambi e a Church Limeira, e expandindo aí para os confins do mundo, e quem mais estiver escutando essa mensagem, glória a Deus por mais esse tempo que nós estamos juntos aqui. Hoje nós temos uma palavra da parte do Senhor, que é uma palavra bastante importante. Ela é uma palavra que, de certa forma, vai nos movimentar no sentido de estarmos sensíveis a algumas ações espirituais que acontecem nas nossas vidas, e essas ações espirituais são muito sutis, muitas vezes, e nós temos, às vezes, dificuldade de discernir isso, e quando nós estamos debaixo dessa ação espiritual, por mais que nós tenhamos entendimento que estamos fazendo talvez aquilo que seria o melhor, nós estamos, na verdade, debaixo de um engano, e nós vamos falar hoje, o tema da nossa mensagem de hoje chama-se Liberte-se da religiosidade. E esse é um tema que é bastante pertinente, é um tema que é bastante importante, porque muitas pessoas confundem o que nós fazemos aqui, confundem nós irmos na igreja, confundem tudo aquilo que nós buscamos em Deus com um ato de religiosidade, né? Então as pessoas têm esse fundamento que é muito curioso, principalmente as pessoas que ainda não tiveram encontro com Cristo, e quando elas veem que você tem todo esse empenho em conhecer a Cristo, né? Então você lê a Bíblia, você tem tempo de oração, você tem o seu devocional, você vai na igreja, você frequenta um grupo de pessoas, um grupo de oração, de intercessão, e essas pessoas olham para você e falam: puxa, você é uma pessoa muito religiosa. Não sei se você já viu essa expressão. Eu já escutei muitas vezes isso na minha vida depois que me converti, principalmente por parte desses que muitas vezes não têm esse entendimento. Elas olham para nós e veem esse nosso procedimento, entre aspas, tá? Eu tenho que tomar um certo cuidado até para falar as palavras, porque não que seja um procedimento no sentido de ritual, de tradição, mas é a nossa atitude com relação a Deus. E por conta disso, as pessoas olham para nós e nos veem como pessoas religiosas. Mas a verdade, gente, é que a religiosidade que faz com que as pessoas se tornem religiosas não tem nada de benéfico, muito pelo contrário, é algo que nós precisamos identificar, porque é uma ação espiritual e nós precisamos eliminar isso das nossas vidas. Amém? Nós não podemos permitir que o espírito da religiosidade tenha ação sobre nós, porque ele vai nos impedir, efetivamente, de nos aprofundarmos no relacionamento com Deus, na medida que ele vai nos apontar para uma direção que é bastante perigosa, de nós estarmos como os fariseus, como os saduceus e escribas da época de Jesus, acreditando que estavam abafando por estar fazendo a vontade de Deus, e na verdade nós vemos aí João Batista falar assim: raça de víboras, né? E vemos muitas vezes embates que Jesus tem com eles justamente por conta dessa situação. Bem, eu quero chamar dois textos para vocês, que está no livro de Gálatas, no capítulo 4, um é no capítulo 4 e outro é no capítulo 5, tá bom? No capítulo 4 é um versículo, que é o versículo 8, o capítulo 5 é um versículo, que é o versículo 2. Então, Gálatas 4:8 diz assim: antes vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que por natureza não são deuses. E em Gálatas 5:2, a palavra diz o seguinte: ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. Bom, deixa eu dar uma introdução só, porque a gente está falando aqui desses dois textos do livro de Gálatas, e Paulo pontuou de uma maneira bastante intensa isso para essa igreja, que inclusive é uma igreja que ele mesmo implantou na região da Galácia, tá bom? Que hoje seria a atual Turquia, ok? Que é legal da gente fazer essa pesquisa, né, geopolítica e histórica daquele tempo, né? Então, essa igreja que Paulo implantou numa das suas viagens missionárias fica, então, na região da Turquia, e essa carta ele escreveu para essa igreja que estava na região da Galácia, ou seja, para a igreja dos Gálatas. Ele não estava na região, ele estava num outro lugar quando ele escreveu essa carta,
e ele escreveu essa carta porque ele provavelmente ouviu falar de coisas que estavam acontecendo lá, isso o preocupou por demasiado, e ele escreveu a carta justamente para advertir aquelas pessoas que estavam lá com relação a uma prática que nós, hoje, com a linguagem de hoje, chamamos de práticas judaizantes, ok? Mas que, no fundo, não deixa de ser a ação do espírito de religiosidade. Antes de entrar exatamente nessa introdução, que é a introdução básica da administração, eu queria que você compreendesse que o espírito da religiosidade, ele não age apenas naqueles que estão dentro da igreja, tá? Ele age também naqueles que estão fora da igreja. E em ambos os casos, essa ação é muito ruim. A gente vai dar uma ênfase hoje, provavelmente, mais para aqueles que estão dentro da igreja, daqueles que estão caminhando com Cristo, essa vai ser a nossa ênfase maior. Mas essa ministração também serve para aqueles que estão fora da igreja, a partir do momento que o espírito da religiosidade age através da vida de uma pessoa e ela acredita, né, que porque ela faz coisas que teoricamente estão apontadas para aquilo que o evangelho declara, muitas vezes até sem conhecer o que está lá, elas entendem que por conta disso elas estão caminhando com Deus, e esse é o grande risco, né? Um dos grandes riscos dessa entidade, né, desse espírito que age na vida das pessoas. Bom, voltando aqui para essa carta aos Gálatas, então Paulo está falando aqui de alguns mestres, portanto, se são mestres, não são pessoas que eram incultas, que não tinham alguma capacitação, eram pessoas que tinham o dom da palavra, eram pessoas que tinham o dom, né, da persuasão, talvez, e esses mestres, que na verdade ele fala até de falsos mestres, eles estavam se infiltrando dentro da congregação, dentro da igreja, e eles começaram a pregar um outro evangelho diferente daquele que Paulo havia deixado. E veja, gente, eu sempre falei para vocês que o problema da ação do nosso adversário, levando-se em consideração que o espírito, né, da religiosidade é um espírito maligno, ele não é um espírito de Deus, ele não é o Espírito Santo. O espírito maligno, ele tem um modus operandi bastante comum, conhecido, ou seja, na Bíblia a gente sabe bem como ele opera, e ele se manifesta muitas vezes, talvez na maioria das vezes, de uma maneira na qual 80%, 90% daquilo que ele está fazendo, daquilo que ele está operando, está baseado na palavra. E tem só uma pequena porção, uma porção que está oculta, uma porção que está ali nas entrelinhas, que efetivamente não está alinhado com a palavra de Deus. Bom, gente, isso é importante, isso é muito importante, porque se você tem, né, uma ministração na qual 100% dela é alinhado com a palavra de Deus, e é assim que deve ser, amém, essa é a palavra de Deus sendo ministrada, esse é o Espírito Santo falando. Mas quando você tem alguma coisa que é mesclado entre coisas boas e heresias, ou coisas ruins disfarçadas, é o que nós chamamos de sutilidade. Isso é muito difícil porque você não consegue, no primeiro momento, discernir. Então, aqueles falsos mestres entraram e aquelas pessoas não conseguiram discernir que aquilo que eles estavam engendrando, naquilo que eles estavam colocando para dentro da igreja, era algo extremamente prejudicial. Eu falo para vocês que se o diabo se manifestasse, né, como aquele ser chifrudo, né, horrendo, pensa aí num filme de terror, você já tenha visto no passado, antes de se converter em nome de Jesus, mas pensa nessas figuras que muitas vezes aparecem aí, de demônios. Se ele aparecesse assim diante de uma pessoa, falando para a pessoa fazer determinada coisa, a pessoa olharia para aquilo, primeiro nem ia nem querer ouvir, ia sair correndo de medo, não é? Mas a verdade é que a Bíblia fala que que o próprio Lúcifer, né, o próprio diabo se transforma num anjo de luz, ele vem e se manifesta de uma maneira que no primeiro momento você não consegue identificar, e aí existe um risco enorme, porque o discernimento não é visual, ele não é físico, é um discernimento espiritual. E um discernimento espiritual, gente, você só discerne no espírito e não no intelecto. E essas sutilidades, gente, são altamente complexas, e a igreja dos Gálatas estava passando por esse problema de que estava sendo pregado um outro evangelho. Qual seria, gente, esse outro evangelho? Então, o que era esse outro evangelho que eles estavam falando? Era um evangelho da graça misturado com algumas coisas necessárias. Então, a gente tem
Eu separei 3 tópicos aqui para a gente falar, depois eu vou alinhar com os dias de hoje, claro, porque o que eles viveram naquela cultura, naquele tempo, são distintos do que a gente está vivendo hoje. Mas, então, qual era a pregação deles? Olha, Jesus veio, ele morreu na cruz, ele ressuscitou para que você seja salvo. Então, você tem que crer que ele é o Senhor, mas você precisa se circuncidar. O que era a circuncisão? Gente, a circuncisão era um sinal que Deus havia dado na antiga aliança para o seu povo, e aquele sinal demonstrava na vida deles, né, no físico, que eles estavam, então, aliançados com Deus. Ele foi dado especificamente para aquele tempo. Então, isso não valia mais após Cristo Jesus. A aliança de Cristo Jesus foi uma aliança de sangue, do seu próprio sangue. Né? Depois outra. Para ser salvo, você precisa crer em Jesus e guardar o sábado. Ok? Então, mas aonde está escrito isso, não é? Então, eles começaram a colocar esses ensinamentos misturados. Olha, para você ser salvo, você tem que crer que Jesus te salvou na sua graça, mas você precisa também observar as festas judaicas. Então, era o que nós chamamos hoje dos judaizantes. Eles pegaram a graça de Cristo Jesus e começaram a inserir uma série de elementos, entre aspas, necessários para complementar a graça. O que eles estavam proclamando na igreja, e que Paulo ficou extremamente preocupado, era que, de repente, para aquelas pessoas, a graça por si só já não era mais suficiente. Amém? Só você crer em Cristo Jesus já não era mais algo que fosse ser suficiente para a salvação. Então, a gente está falando que é salvação mais obras. Ok, a gente falou aqui de coisas judaizantes que para nós talvez faça pouco sentido, até por conta da nossa própria cultura. Primeiro que eu acredito que a maioria de nós que estão aqui, talvez você que esteja ouvindo, possa até ser judeu, né? Mas nós não temos essa cultura, não viemos dessa cultura, então nós não falamos de circuncisão, não falamos de guardar o sábado, embora existam igrejas que façam isso, igrejas que guardam o sábado como um mandamento, como uma direção, não é? A gente não observa especificamente as festas judaicas, embora não há nada de errado a gente participar, a gente comemorar um Pentecostes, a gente comemorar um Tabernáculos, não tem nada de errado. O problema está na motivação do nosso coração, ou seja, quando a gente acredita que é necessário isso. Então, para os nossos dias, eu queria traduzir isso para os nossos dias falando da seguinte maneira. Se fosse hoje esses falsos mestres agindo dentro da nossa igreja, eles estariam falando assim, olha, a graça de Jesus é tremenda, você precisa crer que ele é mesmo filho de Deus, mas você precisa crer em Jesus e precisa dar o seu dízimo, senão você não é salvo. Olha, você precisa crer que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, mas além de crer nisso, você precisa também vir em todos os cultos, porque se você faltar, você não é salvo. Olha, você precisa crer que o sacrifício de Cristo é perfeito, mas também precisa fazer parte de uma célula, porque se você não vem na célula, você não é salvo. Tem mais uma coisa, gente. Você precisa entender que Jesus morreu por você, mas, além disso, você precisa dar ofertas. Porque se você não dá ofertas, você não é salvo. E começaram, gente, com um movimento nesse sentido, que começou a confundir aquelas pessoas. E, de repente, a graça por si só já não era mais suficiente e ela sozinha não tinha poder de salvar aquelas pessoas. Veja, gente, o sacrifício de Cristo Jesus, ele foi suficiente em todas as coisas. Ele foi suficiente em tudo para as nossas vidas. Ele não perdoou 1 ou 2 ou 3 pecados, ele perdoou todos os pecados que nós viríamos a cometer antes e depois de nós recebermos, depois de nós entregarmos a nossa vida para ele. Então, aqui o que nós estamos falando é que existe um Deus falso, que é o espírito da religiosidade, que vem a agir no meio do seu povo, e infelizmente, gente, é um dos piores agentes malignos para serem identificados. Ok? Por que é difícil de ser identificado? Quando a gente fala, por exemplo, de uma pessoa que tem um problema, né, que está em pecado, praticando um pecado dentro da imoralidade, então uma pessoa que tem relações sexuais ilícitas, né, entra na fornicação, então na pornografia, essas pessoas conseguem ainda identificar
o pecado delas. E elas conseguem entender que elas precisam deixar essas práticas para poder andar em santidade. Elas conseguem identificar. Quando você pega uma pessoa que tem problema, por exemplo, com o dinheiro, ok? Uma pessoa que articula, que passa a perna nas pessoas, que faz procedimentos ilegais, que sonega imposto, que engana os outros para conseguir dinheiro, essa pessoa também consegue identificar que ela tem um problema nessa área para poder se arrepender. Mas o problema, gente, eu vou dar mais um exemplo, no caso do adultério, a pessoa está em adultério, é fácil do cara entender, ou da pessoa entender, se for um homem, uma mulher, não importa, que ele está quebrando a aliança do casamento e se arrepender, ok? É identificável, a gente entende que isso é um pecado. O problema, gente, é que esse falso Deus, que é o espírito da religiosidade, ele usa vestimentas de santidade e aparentemente faz com que as pessoas vivam uma vida piedosa, ok? O que é uma vida piedosa, gente? Eu até peguei aqui o original, deixa eu tirar esse texto daqui. Eu peguei no texto original do grego, essa palavra piedosa é literalmente reverência, respeito, fidelidade a Deus. Então, ele vem com uma vestimenta de santidade que parece ser uma fidelidade a Deus, que parece ser, né, um respeito a Deus, mas, na verdade, ele está imputando essa condição de que a graça sozinha não salva você, você precisa fazer alguma coisa a mais. E quando eu e você precisamos ir um além em referência à graça, significa que aquilo que Jesus fez na cruz não foi suficiente. Gente, isso é muito grave. Quando nós falamos do evangelho, o evangelho quer dizer as boas novas que estão relatadas lá, gente, a gente, claro, entende que Cristo morreu na cruz, ele morreu pelos nossos pecados, ok? A gente entende tudo isso. Mas a verdadeira boa nova que está lá é que nós somos incapazes de salvarmos a nós mesmos. Gente, não importa o que você faça, não importa que você venda tudo que você tem e dê para os pobres, não importa que você venda, que você entregue a sua vida para despedaçarem você e pegarem os seus órgãos e doarem para as pessoas e salvar a vida dessas pessoas, isso não tem poder para salvar ninguém. Então, nós estamos falando de um Deus de misericórdia que se despiu, e a gente vai falar um pouco sobre isso no culto de domingo, que se despiu da sua glória para nos salvar, ou seja, ele fez todo esse sacrifício de se esvaziar e vir no nosso lugar, morrer a nossa morte, sozinho, ok? Sozinho. Ele não precisou da ajuda de ninguém para fazer isso. Essa ação foi uma ação tomada por livre iniciativa dele de se entregar por nós, e isso ele fez sem a minha ou a sua ajuda. Gente, não foram as nossas orações, não foi o nosso comportamento que mudou a história. O que mudou a história foi o sacrifício de Jesus, a graça de Jesus e ela sozinha. Amém? Quando Jesus subiu na cruz do Calvário, ele subiu sozinho porque ele reina sozinho. Quando nós entendemos que para a salvação é necessário que nós entremos com alguma coisa, então nós estamos reinando sobre as nossas ações, no sentido de alcançarmos a salvação por meio daquilo que fazemos. E aí, esse engano, gente, é extremamente perigoso. Extremamente perigoso. A religiosidade, gente, é um câncer dentro da igreja, principalmente, ok? E nós precisamos estar sensíveis a isso e até sensíveis dentro do nosso coração. Eu vou falar para vocês, esse espírito age movendo na motivação do nosso coração. E é necessário que a gente, através do Espírito Santo, então a gente tem que orar, a gente tem que buscar a Deus para nós identificarmos se existe alguma coisa dentro do nosso coração que age por conta desse espírito, e nós precisamos nos livrar disso, ok? Então a gente está falando aqui que se na igreja dos Gálatas, efetivamente, as pessoas começaram a aceitar isso, porque você concorda comigo que se esses falsos mestres tivessem trazido essa doutrina herege para dentro da igreja e eles tivessem rejeitado, Paulo não tinha nem que se preocupar em escrever essa carta. Se ele escreveu a carta, gente, era sinal que o povo estava meio que, olha, que legal, estão me entendendo,
Puxa, que bacana, vamos voltar para as festas, vamos circuncidar, eba, vamos voltar para a Torá, e vamos acabar com a graça. Então, existe realmente uma dificuldade do homem aceitar a salvação pela graça. Existe, gente, é uma coisa curiosa, porque a gente fala de graça e é uma coisa tremenda, é uma coisa linda, mas a verdade é que as pessoas têm dificuldade, elas têm até uma certa facilidade de rejeitar a graça, porque elas estão direcionadas, impulsionadas a tentarem justificar o ganho da vida eterna através dos seus méritos. Eu vou dar 2 motivos para você, pela qual esse Espírito consegue agir nas nossas vidas. E esses 2 motivos pode ser até que você venha a rir com eles, mas, gente, é verídico. E nesse sentido eu falo, não para rir sem responsabilidade, né? Mas para você ver como nós temos certas fragilidades na nossa alma que nós precisamos estar atentos. E o primeiro desses motivos que eu quero falar para você, pela qual nós rejeitamos a graça como ela sendo suficiente em si mesma para a nossa salvação, o primeiro motivo é o controle. Mateus 6,10 diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Veja, essa oração, essa aqui é a oração modelo, ok? Que a gente conhece como Pai Nosso. Essa oração não era Jesus ensinando o Pai a orar por nós, né? Seja feita a tua vontade, filho. Não, não. Essa oração foi Jesus nos ensinando a orar para o Pai. Ou seja feita a vontade do Pai. Sabe por que a graça conflita dentro de nós com relação a isso, por conta do controle? É porque nós somos pessoas que temos uma inclinação violenta, para não dizer um vício, sobre controle. Nós desejamos ter o controle de tudo. Nós desejamos ter o controle da nossa vida. E perder o controle da nossa vida nos traz uma tremenda insegurança. Gente, a ansiedade que toma os nossos tempos, como tem tomado hoje, e quando eu falo ansiedade, a ansiedade não está pegando o ímpio apenas, né? A ansiedade não está pegando aqueles que estão perdidos, aqueles que estão no pecado. A ansiedade está pegando todo mundo dentro da igreja. Sabe o que é crise de ansiedade? É literalmente uma crise de controle. É quando eu não sei o que vai acontecer e eu não consigo nem prever, nem preparar. E isso começa a gerar em mim um desconforto que nós entendemos e chamamos de ansiedade. Nós queremos ter controle sobre as situações, nós queremos ter controle sobre as coisas, nós queremos ter controle sobre as pessoas. Amém? E, gente, nós não temos controle sobre absolutamente nada. Nós não temos controle sobre o amanhã, nós não temos controle sobre o que vai acontecer. Essa é a verdade. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 6, no versículo 3, tem um texto que está encaixado no meio de uma explicação, de uma situação ali que o autor está falando, e a gente pode tirar esse texto isolado, porque a gente não está falando fora do contexto, porque ele está justificando o porquê daquilo que ele está falando, e ele diz assim: assim faremos se Deus o permitir. Ele já estava apontando, olha, precisamos tomar essas ações, mas nós faremos se Deus o permitir. Não é aquela situação do nós vamos fazer porque nós vamos fazer, porque a gente decidiu fazer. Só que a gente não sabe nem se vai estar vivo para poder colocar em prática o plano que nós estamos traçando. Amém? Quando eu falo isso, é claro que eu não falo que a gente deva abrir mão de fazer planos, de nos preparar, pelo amor de Deus, eu não estou falando isso. Mas nós não podemos planejar as coisas e nos basear somente nesse plano e nos fixar nele, porque, gente, quantos planos na nossa vida dão certos e quantos planos dão errados? Você parou para pensar nisso? De todos os planos que você já fez na sua vida, quantos foram os que deram certo e quantos foram os que deram errado? Se você falar para mim que a grande maioria foi que deu certo, eu precisava conversar com você. Aí você me manda aqui uma mensagem que eu vou conversar com você. Porque, gente, na verdade, é justamente o contrário. Porque nós não temos controle sobre as coisas. Amém? Então, nós rejeitamos a graça, porque a graça, a gente fala, do controle estar nas mãos de Deus. E não nas minhas.
E é muito fácil a gente falar, eu entreguei para o Senhor, mas a gente muitas vezes entrega as coisas para Deus segurando, sabe? Vou pegar aqui meu celular para falar, ó Senhor, estou te entregando, tá? Ó, pode pegar. Pega, Senhor, pega, pode puxar. Mas na verdade você não solta, né? Você não solta. Nós temos isso, gente, é natural que a gente faça isso, e é natural no sentido de que por conta da nossa origem pecaminosa, por conta do nosso ser caído, então nós temos um problema com relação ao controle, né? E uma das coisas que a gente tem costume de falar, né, que a gente aceitou Jesus, na verdade, gente, foi Jesus que nos aceitou, porque nem sobre isso a gente tinha controle. Nós não tínhamos controle sobre a nossa salvação, nem controle sobre aquilo que Jesus ia fazer sobre as nossas vidas. Tudo é sobre ele. Tudo foi a ação dele. Gente, isso é tão tremendo, se for pensar, o que levou a mim e a você, que entregou a vida para Cristo Jesus, o que levou você a poder entregar o seu coração de livre e espontânea vontade? Foi o Espírito Santo que tocou em você e mostrou que você é pecador. Porque enquanto eu entendo que eu não sou uma pessoa ruim, eu não preciso de salvação. É exatamente igual uma pessoa que está doente, gente. O cara está doente, mas ele não acha que está doente. Ele não entende que ele está doente. Não importa que o médico mostre ali o resultado da tomografia, o resultado da ultrassonografia. Você tem um negócio, o cara fala, não, eu não tenho nada. Então, uma pessoa que não entende que está doente, ela nunca vai buscar remédio. Ela nunca vai buscar um tratamento. Para que eu vou buscar um tratamento se eu não estou doente? Então, o Espírito Santo é quem nos mostra efetivamente que nós somos pecadores e há necessidade de arrependimento. É ele que gera fé no nosso coração. É ele que toca no nosso interior. Se ele não fizer isso, gente, não há nada que nós possamos fazer. Gente, nós resistimos à graça porque a graça tira o poder, tira o controle das nossas mãos. E nós não gostamos de ficar sem controle. Enquanto eu pensava sobre essa ministração, me lembrei de um caso engraçado, talvez você possa se identificar assim, né? Eu e minha esposa, nós dirigimos de maneiras diferentes. Isso não quer dizer que um é melhor ou pior, que está certo ou está errado. Mas é muito interessante, quando eu estou no banco do passageiro, e eu falo isso por mim, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de dirigir, sempre gostei de dirigir, eu tenho prazer, né, de dirigir, e em determinados momentos eu me pego ali, e às vezes até ela falando comigo assim, o que você está apertando o freio aí no banco do passageiro? Você fica lá tentando apertar o freio no banco do passageiro, sabe? Por que você está desconfortável com aquilo? Não é porque a pessoa está dirigindo ruim, nada a ver. Mas é porque você está sem controle da situação. Gente, eu comecei a rir em mim mesmo e falei, é verdade. É verdade, porque quando eu estou na direção, eu estou no controle. Eu sei a distância que o carro está do outro, eu sei quando eu tenho que dar pista, eu sei o tempo de acelerar. E quando você não está ali e tem uma outra pessoa que está fazendo isso, você não tem certeza se aquilo está ocorrendo dentro daquilo que você espera, a sua expectativa, gente. Então tá lá eu apertando o freio no banco do passageiro, que não tem pedal nenhum. Então, gente, o que é isso? Controle. Nós temos dificuldade de deixar o controle nas mãos de Deus. Quer ver uma situação bastante comum, agora falando de religiosidade, falando de coisa séria, né? Essa semana eu orei bastante e por conta disso Deus vai me abençoar e vai acontecer tal coisa que eu coloquei em oração, seja para mim, seja para uma outra pessoa, vai acontecer porque eu orei. O controle está nas mãos de quem? Meu ou de Deus? Está nas minhas mãos. Porque eu estou falando, fui eu que orei. Então vai acontecer porque fui eu que orei. E eu estou esquecendo que se vai acontecer ou não, primeiro, não depende de mim. Porque tem muitas coisas que nós colocamos em oração e não estamos alinhados com o Espírito e aquela não é a vontade de Deus, ok? E não vai acontecer. Tem vezes que a gente ora e a gente tem o poder de fazer acontecer, então a gente ora para Deus, mas vai lá e faz. E quando realiza, amém, Jesus, obrigado por ter feito. E aí eu gostaria que Jesus viesse e falasse assim, mas filho, eu não fiz nada, eu nem te dei a resposta, foi você mesmo que fez. Você orou, foi lá e fez. Você nem esperou minha resposta. Então, onde está esse poder? O poder está nas minhas mãos. Enquanto que a oração correta é transferir o poder
para as mãos de Deus, transferiram o controle para as mãos de Deus. Essa semana, eu comecei um jejum, e por causa desse jejum, os céus se abriram. Eu fiz o jejum e está tudo liberado. Ué, onde é que está o controle? O controle é meu ou é de Deus? Não, é meu. Porque eu fiz o jejum. E foi porque eu fiz o jejum que o céu se abriu. É muita arrogância nossa nos colocarmos nessa posição. Mas o problema do espírito da religiosidade é que ele cega as pessoas de modo que elas estão fazendo coisas que até são direções de Deus, porém elas estão escondidas atrás dessas sutilidades, acreditando que foi por causa da ação delas que as coisas aconteceram. Deixa eu explicar uma coisa para você. As coisas não acontecem porque você faz ou deixa de fazer. Porque a sua gerência sobre o reino espiritual é nula. Quem tem controle é o Senhor. Só acontece porque Ele assim determina. Amém? Quando nós oramos, nós não oramos para mudar o coração de Deus. Já parou para pensar nisso? Por que a gente ora? Eu vou orar para convencer Deus que precisa acontecer determinada coisa. Às vezes eu fico pensando assim, o que será que ele né, quando ele recebe essa oração, quando ele está sentindo, porque na verdade ele nem, não é questão só da oração, porque a Bíblia fala que ele já conhece a intenção do nosso coração, né? Então não é quando a gente abre a boca para falar. Antes de abrir a nossa boca, ele já sabe de tudo. Ele fica pensando, será que esse meu filho está tentando mudar alguma coisa em mim? Eu estou achando que ele está querendo mudar alguma coisa do tipo, eu não estou muito perfeito, né? E nós queremos mudar a essência de Deus. Nós não oramos para mudar Deus quem é. Nós oramos para que nós sejamos transformados. Quem precisa mudar somos nós, gente. Deus não erra nunca. Amém? Então, não há nada que eu possa fazer para ser salvo. Não é mérito meu. Não há nada que eu possa fazer em termos de realização espiritual que dependa de mim. Na minha força, no meu controle, eu quero dizer, ok? Tudo isso é ação de Deus. É por isso que nós temos dificuldade. Nós não queremos deixar o controle com o Senhor, nós queremos manter o controle. A gente quer entregar a vida para Ele, mas a gente quer manter a mão na direção. Ó Senhor, estou te entregando a minha vida, mas deixa que eu guio. Porque se eu sentar ali no banco do passageiro, talvez eu vou apertar o freio algumas vezes. Então, deixa que eu guio, fica mais fácil. Já estou aqui, os pedais estão aqui, o câmbio está aqui, está tudo facinho. Então, a gente tem realmente um conflito de controle na pessoa de Deus, porque nós devemos dar o controle para Ele, mas nós queremos permanecer com Ele. Amém? Você acredita que porque você leu 3 capítulos da Bíblia hoje, leu 5 capítulos da Bíblia ontem, isso vai mudar alguma coisa na pessoa do Criador? Você acha que Deus vai mudar alguma coisa porque você está lendo 10 capítulos por dia da Bíblia? O que muda quando você lê 10 capítulos da Bíblia por dia é você. Porque Deus não precisa mudar. Amém? Nós temos resistência de depender dos outros. Verdade ou não? Vou dar mais um exemplo curioso. Esse aí é daqueles que pega também. Para alguns, talvez mais que para outros, né? Talvez você seja como eu. Então, você marca com uma pessoa de ir para determinado lugar, e você pode ir de carro para esse lugar, mas a pessoa fala, não, eu passo aí para te pegar, tranquilo, espera aí que eu passo aí. Tá bom. Maravilha, eu posso ir descansando com tranquilidade. Não é verdade? Só que aí a pessoa marca às 9 horas e chega 20 para as 10 na sua casa. Fala a verdade. Você fica feliz com isso? Seja honesto. Gente, eu fico subindo pelas paredes, porque eu, comigo mesmo, tenho uma questão com relação ao horário. Né? Eu prefiro chegar meia hora antes do que chegar 5 minutos atrasado. Então, quando acontece isso, eu já começo, quer saber, eu devia ter ido sozinho. Eu pego meu carro e ir embora. Por que a gente fica desconfortável com isso? Não é só uma questão de etiqueta, de respeito, mas porque a gente tem dificuldade de confiar nos outros para que determinada coisa possa acontecer. Nós sempre queremos realizar. Isso é tão verdade, gente, que dentro de ministérios de igreja, tem pastores e líderes que têm muita dificuldade de soltar
né, responsabilidades e atribuições para aqueles que são os seus liderados, porque tem medo de que aquilo vai voltar quadrado para eles, não vão fazer como eu faço, vão fazer de qualquer jeito, então deixa que eu faço. Se é para fazer, deixa que eu faço. Só que, gente, não, uma igreja assim não cresce jamais. Amém? Então, é claro que aqui eu estou falando do exemplo horizontal, né? A gente com o nosso próximo. Mas muito mais com Deus. Nós, como diz a canção do Fernandinho, né? Nós precisamos aprender a confiar no Senhor. E confiar no Senhor, gente, é você colocar em oração e descansar. Não é você agir para produzir aquilo que você orou. É você aguardar a resposta de Deus. Às vezes a resposta de Deus será que você tem que se mover em algum sentido. Amém? Sim. Mas a maioria das vezes a gente ora e já vai fazer. Do tipo, ó Senhor, se não for a tua vontade, me impede que eu faça tal coisa. Gente, a gente faz umas orações para com Deus que às vezes até eu fico assustado comigo mesmo. Então, o primeiro motivo, gente, controle. Nossa dificuldade de perdermos o controle da nossa vida e deixarmos com Deus. Segundo motivo, porque me faz igual a todo mundo. Carlão do céu, o que é isso? Eu não sou assim, não. Eu sou igual a todo mundo, eu considero todo mundo igual a mim. É lindo isso, eu vivo num mundo perfeito. Gente, por mais que a gente tente tratar essa área, e a gente busque tratar essa área que é importante, a verdade é que nós não somos bem assim. E, eventualmente, temos situações que nós enfrentamos na nossa alma meio problemática, que está em processo de tratamento, na qual nós não somos exatamente essa pessoa que, eu sou igual a todo mundo, eu vejo dessa maneira, não me importo com as diferenças, né? Deixa eu dar um texto para vocês, que está na carta aos Filipenses, no capítulo 2, no versículo 3, que diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Veja, a Bíblia deu um parâmetro para a gente, né? Eu falei para você que um dos motivos pela qual a gente tem dificuldade de aceitar a graça e a graça por si só é que nós acabamos nos tornando iguais a todo mundo. Mas a Bíblia fala que eu tenho que considerar o outro superior a mim. Quer dizer, se eu considerar igual, já não é o suficiente. Né? A baliza não está aqui embaixo, não, está mais em cima. Mas a gente vai tratar desse tópico como sendo assim, né? A dificuldade que a gente tem de nos igualarmos ao nosso próximo. O Evangelho da Graça, gente, ele vem nos igualar, vem colocar todo mundo no mesmo parâmetro. E, gente, deixa eu falar uma coisa para você. Quando eu falo que a Bíblia nos coloca todos no mesmo saco, significa que no mesmo saco estão os pedófilos, estão os corruptos, estão aqueles que desviam verbas de comida de criança em escola, estão aqueles que aprovam o aborto, estão os homicidas, estão os adúlteros, estão os mentirosos. Não, Carlão, você está muito enganado, eu não estou nesse saco, não. A nossa dificuldade de compreender o que me faz igual a todo mundo é porque eu não entendo quem é Deus. Deus é santo. Ele é 100% santo. Não tem uma mancha, uma mácula, um pelo, um desvio, uma aresta, não tem um grão microscópico fora do lugar. E nós somos pecadores. E a verdade é que se eu sou, entre aspas, tá, gente? Um pouquinho pecador, eu sou muito pecador, a verdade é que isso não existe. Porque pecado é pecado. Se eu minto, eu entrei no mesmo saco do pedófilo, do estuprador, do assassino. Não, Carlão, não pode estar certo isso. Esses caras são terríveis. Gente, o pecado é terrível. Porque, volto a falar, Deus é santo. Qualquer coisa que se desvie da santidade é horrendo, não importa. Nós damos tamanho para as coisas, mas essas coisas não têm tamanho. As consequências que cada pecado produz são diferentes, verídico. Mas o pecado em si é igual.
Amém? É completamente igual. E por conta disso, não importa qual seja o meu nível de pecado ou o meu nível de arrependimento ou o seu, nós estamos nivelados por causa da graça. E isso a gente não quer aceitar. Você consegue aceitar com tranquilidade que, na verdade, você está no mesmo saco de todo pecador, não importa qual seja? Do pior, mais horrendo pecador? Mas é isso, porque a graça é perfeita. E nós não queremos nos colocar nessa situação. Nós não queremos nos equalizar com todo mundo, porque, não, eu não sou assim, não. Eu sou uma bênção. Eu oro pelas pessoas. Eu ajudo as pessoas. Estou me lembrando de um episódio que eu já contei algumas vezes em algumas ministrações, e eu posso falar porque o Lamartine falou de púlpito, e deve estar gravado em alguma pregação dele antiga, tá? Mais antiga. E ele estava pregando sobre a gente não ter o conhecimento do nosso interior. A gente muitas vezes não sabe o que está dentro do nosso coração. Gente, está dentro do nosso coração e a gente não sabe. E ele falou assim, se eu pego um cara, eu estou chegando em casa, eu pego um cara que entrou na minha casa e está batendo na minha esposa e no meu filho, o cara invadiu na minha filha, entrou na minha casa e está batendo na minha esposa e na minha filha, eu mato o sujeito. E ele falou isso de púlpito, e gente, tinha um povo lá no fundo que, heresia, o pastor ficou louco. Na verdade, gente, ele estava expressando o sentimento da sua alma. É claro que se ele fizesse alguma coisa nesse sentido, seria homicídio e é pecado, gente. Mas o que ele estava querendo dizer é o seguinte, numa situação de uma emergência extrema, sem pensar, e você deixar toda a sua alma pecaminosa fluir através da sua vida, ou como eu gosto de falar, a fera se manifestar, porque todos nós temos uma fera, coisas horrendas acontecem. E a gente não quer se igualar aos outros, porque a gente acha, às vezes, que é melhor. Mas a verdade é que se acontecesse uma situação similar na sua vida, por mais que você ore, interceda, pregue o evangelho, se você não tiver no espírito naquele momento, você vai permitir que a fera saia e você vai ser igual um cara louco, nessas torcidas que os caras se encontram e quebra tudo, quebra a cabeça de todo mundo. Você vai ser igualzinho. A graça nos iguala e isso, gente, é muito difícil. É muito difícil da gente aceitar. Amém? Isso é algo que a gente precisa pontuar bastante, porque o evangelho, gente, ele vai nos mostrar a nossa imperfeição, ao mesmo tempo que vai nos mostrar a graça que nos salva. E o evangelho não é o início de uma vida com Jesus. O evangelho é o que nos sustenta nessa vida com Jesus. Porque nós não somos melhores que ninguém. E nós precisamos estar atento a isso. Amém? Por conta desse sentimento das coisas que nós fazemos, nós acabamos nos achando, às vezes, superiores do que outras pessoas. A prova disso é dentro da própria igreja, gente. É dentro da própria igreja, nós olhamos o estereótipo de uma pessoa que entra na igreja e fala, opa, esse aí é assim, esse aí é assado. Ixi, olha a roupa que essa mulher foi na igreja. Gente do céu. Isso é espírito de Jezabel. Você já deve ter escutado alguma coisa assim, se já frequenta a igreja há algum tempo. Nós olhamos para as pessoas e nós não conseguimos sequer sondar o coração delas, mas a gente já julga. Opa! Acho que essa pessoa... Aí a gente se Aí eu vou te mostrar o que é a gente se disfarçar de piedade. Essa pessoa está precisando de oração, eu vou orar por ela. Ela precisa de uma oração, ela precisa entender o que é a ação do Espírito Santo. Ela precisa que essa conversão se manifeste no seu interior e produza um efeito exterior. E a gente começa com esse papinho de que eu sou mais espiritual, então eu vou ajudá-la. Gente, isso é disfarce para aquilo que nós estamos nos achando melhor que o outro. Mas nós somos tudo a mesma coisa. Estamos alinhados. Amém? A Bíblia fala, inclusive, né, que as nossas ações de justiça são como trapo de imundícia. Não sei se você já leu esse texto, né? O que é esse trapo de imundícia? Era o que se usava lá na antiguidade, né, no Velho Testamento, de muito tempo atrás, era o que se usava como absorvente para as mulheres.
Então, esse pano que era enrolado, né, e colocado ali na posição para absorver, fazer o papel do absorvente que a gente tem hoje, era chamado de trapo de imundície, e Deus fala assim, olha, os seus atos de justiça são como trapo de imundície. É a mesma coisa. Você está achando que é muito bom, né? Mas você não é, não. E uma das primeiras coisas que eu aprendi, gente, em oração, é que a única coisa boa que tem dentro de mim, eu não falo isso com uma falsa humildade, não, mas é porque eu entendo isso. A única coisa boa que tem dentro de mim foi Deus quem colocou. Não faz parte de mim. Porque se dependesse só de mim, eu seria ruim. Meu coração é enganoso e o seu também. Nós estaríamos sendo movidos pela vaidade, pelo egoísmo, pelo hedonismo, pelo egocentrismo. A única coisa boa que tem na minha vida, gente, é o Deus que habita em mim. Só isso. Só que nós temos dificuldade de entender esse alinhamento. Porque eu não quero ser igual ao outro. Eu quero me sentir melhor, eu preciso me sentir melhor, eu preciso me sentir mais espiritual. Mas isso é um engano que o espírito da religiosidade traz sobre nós. Mas, Carlão, eu pago os meus impostos em dia. Mas, Carlão, eu honro todas as minhas dívidas, eu ando correto. Desculpa o que eu vou falar, mas você não faz mais que a sua obrigação. Isso não é bônus. Mas, Carlão, eu não minto. Isso não é bônus. Você não faz mais que a sua obrigação. Nós vivemos numa cultura onde nós começamos a observar certas atitudes positivas e estamos exaltando elas e batendo palmas, dizendo: olha esse aí, esse não mente. E a gente vibra. Quando, na verdade, isso deveria ser normal. Deveria ser normal. Amém? Deus não precisa da sua ajuda para nada, nem da minha. Deus não precisa que eu esteja aqui ministrando a sua vida. Ele não precisa. Ele escolheu fazer assim e eu me coloquei à disposição. Mas você fala assim, se eu não viesse aqui, essa célula não ia acontecer? Mentira. Se eu entregar os pontos, falar assim, eu não quero mais Deus. Não quer? Tá bom, eu levanto o outro. Nós precisamos compreender quem é Deus. Porque quando nós tomamos o lugar de Deus, é grave. E o espírito de religiosidade nos leva a tomar o lugar de Deus. Porque nós começamos a entender que é a minha obra, é aquilo que eu faço junto com aquilo que eu creio, que me possibilita entrar na presença de Deus e eu estou completamente enganado. Amém? E eu quero concluir essa mensagem dizendo o seguinte. Eu falei tanto sobre as obras, né? Então, Carlão, então eu não vou fazer obra nenhuma. Porque quando eu faço obra, eu estou tirando o lugar de Deus. Meu querido, calma. Não ponha carro na frente dos cavalos. Né? Como é que fica essa questão das obras? Como é que fica a questão do dízimo, da oferta, das missões, das orações de intercessão? Tiago 2,14 a 17 diz assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até se satisfazer, não sei com o quê, porque ele não tem, né? Sem, porém, lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Gente, as obras existem? Claro que existem. Só que elas são o resultado da graça na minha e na sua vida. Quando eu entrego o meu controle para Deus, e quando eu entendo que eu sou pecador igual a todo mundo, essa graça na minha vida vai produzir as obras que vão glorificar a Deus. Porque essas obras não vão glorificar a mim. Porque o meu nome, gente, não faz a menor diferença. Eu não vim nessa terra para o meu nome ser conhecido. Eu vim nessa terra para que o nome de Jesus seja conhecido. O nome de Jesus.
É para isso que nós estamos aqui. Amém? E Gálatas 1, versículos 8 e 9 diz assim: mas ainda que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. O que Paulo está falando aqui? Tudo que deixa o evangelho da graça de lado, tudo aquilo que faz com que o evangelho da graça não seja suficiente, se torna maldição na minha vida e na sua vida. Amém? Tudo que nós fazemos por Ele. Tudo que nós fazemos para Ele. Nós não fazemos para nós, porque a graça é suficiente. E Paulo precisou escutar isso quando ele ouviu a expressão que você já deve ter ouvido em algum lugar, mas se você nunca ouviu, vai escutar agora, que Deus falou com ele: a minha graça te basta. O que está dizendo com a minha graça te basta? Você não precisa ter controle sobre nada, você não precisa dominar sobre as coisas que vão acontecer, você não precisa planejar e executar sozinho as coisas, porque a minha graça te basta. Quando você aprender a viver debaixo da minha graça, você vai começar a entender o que é o favor. Graça, gente, é o favor imerecido. E você só pode experimentar o favor de Deus se você viver na graça. Porque toda vez que você quiser ter controle sobre a sua vida, você não tem o favor de Deus. Toda vez que você quiser executar os planos segundo a sua cabeça, você não vai ter o favor de Deus. Mas toda vez que você se submeter a Ele, você vai experimentar algo sensacional, algo maravilhoso, que é ver o agir dele na sua vida. Amém? O espírito de religiosidade é esse que nos leva a fazer alguma coisa para Deus, para que com isso a gente possa conquistar alguma coisa dele, especialmente a vida eterna ou a salvação. Nada que você possa fazer vai mudar a pessoa de Deus. Nada que você possa fazer vai aumentar ou diminuir o amor que ele tem por você. Porque ele já te ama com amor eterno. Porque está escrito assim: com amor eterno te amei, e também com benignidade te atraí. Amém? Não permita que esse Espírito entre na sua vida e roube aquilo que Deus quer fazer. Porque toda vez que você tentar se justificar, Deus vai entrar com a sua justiça. E quando nós batermos a nossa justificativa com a justiça de Deus, nós estamos perdidos. Porque a nossa justificativa ou a nossa justiça, ela é trapo de imundície. Amém? Deus tem algo especial para você, mas você precisa abrir mão de toda religiosidade, todo rito, tradição, procedimento. Começar a entender que Deus não te chamou para você entrar nesse esquema evangélico, ou nesse esquema cristão, ou nesse esquema protestante, ou nesse esquema católico. Deus chamou você para ter um relacionamento com Ele. Essa decisão, Ele não vai poder tomar por você. Essa decisão é só sua. Queria que você fechasse seus olhos. Vou fazer uma oração com você. Se essa palavra tocou no seu coração, ou se você conseguiu discernir que às vezes a motivação do seu coração te leva a fazer coisas como que com isso justificassem você. Eu sou uma boa pessoa porque eu faço tais coisas. Eu sou uma pessoa espiritual porque eu faço coisas espirituais. Isso me faz bem. Se você está identificando isso na sua vida, entenda, isso é religiosidade. Porque o verdadeiro sentimento que tem que haver dentro de nós é esse. Se alguma coisa boa eu faço porque Cristo Jesus habita em mim. É por causa da graça dele. Não é porque eu sou bom, é porque ele é bom. E se você entende isso, eu queria que você fizesse uma oração comigo nesse momento, que você repetisse assim: Senhor Jesus,
A tua graça me basta. Me perdoa todas as vezes que eu tentei comprar a tua bênção, que eu tentei comprar a tua salvação, que eu tentei me fazer digno de receber a vida eterna, que eu me esforcei para alcançar a tua eternidade para mim. Porque no meu esforço e no meu mérito, não há nada que eu possa conquistar. A salvação, ela vem da tua graça. Ela não veio porque eu mereço. Ela veio justamente porque eu não mereço. E por isso eu te entrego agora o controle. Porque eu sei que os teus planos para mim são melhores que os meus. E eu quero viver tudo aquilo que o Senhor preparou para mim. A tua graça é suficiente. Eu declaro em nome de Jesus. Amém, amém. Que o Senhor Deus te abençoe com essa mensagem, que você possa fluir no seu espírito e cada vez mais conhecer o coração do Pai e possa experimentar o favor dele. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.